Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Sou o Matheus, estou aqui para mais um vídeo e esse vídeo também é um vídeo diferente. Hoje eu vou falar sobre concurso público. Como passar no concurso público? Bom, que autoridade que eu tenho para falar nisso? Um pouquinho da minha história. Eu sou formado em engenharia civil e eu tenho uma larga experiência em estudar, em fazer provas e ser aprovado. Hoje eu trabalho na Petrobras, onde eu fui aprovado no concurso público no ano de 2022 e eu tenho também diversas outras aprovações ao longo desses últimos anos e eu acho que eu posso dar algumas dicas para facilitar a caminhada de quem está buscando aí uma vaga, um emprego. E eu estou fazendo esse vídeo também porque eu sou aquele cara chato que fica incentivando todo mundo a estudar, a fazer prova de concurso e para ajudar também, eu tenho que ficar explicando a mesma coisa para todo mundo, você poder só mandar esse link para poder explicar como eu entendo que seja uma boa forma de estudar, que formas a gente pode encontrar de encurtar esse caminho até a aprovação. Não é um caminho fácil. Se a gente tiver uma boa orientação, já é meio caminho andado, né? Um pouco sobre mim: eu sou engenheiro civil, eu me formei numa faculdade particular, não sou nenhum gênio, estudei em escola pública, estudei em escolas particulares que também sem grandes níveis de exigências, fiz um ensino médio normal, não passei no Enem, numa faculdade pública de respeito. Então, tudo que eu precisei para aprender para concurso, eu tinha alguma base, tenho alguma facilidade com algumas matérias, mas foi estudando na raça mesmo e acredito que todo mundo que se aplicar e se dedicar pode atingir as mesmas coisas. Também não venho de família rica, muito pelo contrário, criado na favela da Maré, no Rio de Janeiro, no Parque União, um salve pro Parque União, aliás. Sempre conquistei as coisas com muito trabalho mesmo, muito esforço. Tenho exemplos na família de pessoas que também são funcionários públicos e conseguiram mudar de vida, ter alguma estabilidade através do concurso público. Eu acho que esse é um caminho muito válido, é por isso que eu incentivo sempre as pessoas a estudarem. Vamos lá. O que é necessário para passar no concurso público? Eu alistei aqui 5 coisas e uma extra para colocar vocês no caminho. A primeira coisa é querer. Querer, você tem que querer. Não adianta eu querer, eu te incentivar, não adianta seu pai falar, sua mãe falar, seu tio falar. Sempre tem aquele tio que fala, né? Ah, abriu concurso na prefeitura, na vaga tal. Não adianta ninguém falar nada para você se você não quiser. Você tem que querer, tomar a decisão e a partir daí levar a sério. Querer é querer de verdade. Quando a pessoa quer de verdade, ela corre atrás das notícias, ela procura se inteirar, faz o que você está fazendo aqui, que é pesquisar sobre, coloca isso como uma prioridade na sua vida. É muito difícil. O concurso público está muito concorrido ultimamente e se você não quiser e querer significa levar a sério, dar prioridade, você não vai conseguir aprovação, infelizmente. Então, é um passo simples, mas muito importante e que só depende de você. Querer. Primeira coisa é querer. 2. Segunda coisa que você precisa é organização. A gente tem horas limitadas no nosso dia, tem muitas obrigações, muita coisa para fazer. Eu sempre estudei e trabalhei nas minhas últimas aprovações, então você tem que sempre se desdobrar nesse sentido e para isso você precisa de organização. Você precisa saber quantas horas disponíveis você vai ter no dia, coloca numa planilha, escreve num pedaço de papel, papel de pão, Excel. Isso não é tão importante, não precisa focar em fazer algo muito detalhado, mas coloca todas as suas obrigações que você tem nos dias da semana, coisas que você não pode adiar, aquela hora com a família, a hora do trabalho, a igreja, para quem vai à igreja, o seu momento de espiritual, algo desse sentido, e também um pouco da hora de lazer, nos fins de semana, sabendo que você vai ter que abrir mão, talvez por um pouquinho de tempo, de lazer. Coloca tudo isso no papel, vê quantas horas você gasta e quantas horas te sobram. As horas que te sobram, lembrando sempre que é algo que você quer, primeiro passo, e que você vai dar prioridade, são as horas que você vai ter para estudo. Muita gente fica preocupada de estudar 10 horas, 8 horas líquidas, né, que é horas tirando as pausas, né? Eu, na minha experiência, isso não é tão importante quanto a constância. É mais importante você se organizar de uma forma que você consiga fazer todo dia do que gastar muitas e muitas horas. Em geral, se é algo sério para você, é uma prioridade na sua vida, é algo que você vai se dedicar, geralmente você consegue descolar pelo menos 3 a 4 horas no dia para poder dedicar a isso. E essas 4 horas não precisam ser sequenciais. Você pode estudar 1 hora de manhã antes de ir para o trabalho. Às vezes eu acordava mais cedo para estudar. Tem gente que tem um horário livre durante o almoço. Somar ao longo do dia 3 a 4 horas
geralmente é mais do que suficiente para poder fazer. Mas isso para você conseguir dar prioridade, conversar com os seus familiares, deixar as pessoas cientes, né, que você vai estar dedicando aquele momento para isso. Para isso você precisa de organização. Então uma segunda coisa crucial é organização, principalmente a organização do tempo e também do espaço. Ter o seu local na casa para poder estudar, às vezes se não for possível, até é válido você sair de casa, estudar numa biblioteca. Às vezes tem gente que está na faculdade, né? Tem geralmente um local de estudo na faculdade que você possa usar. Isso também é importante, ter um lugar apropriado. Mas eu nunca tive isso, eu estudava no quarto mesmo, e nos momentos que eu podia, pegava muito trem no Rio de Janeiro, supervia, então ia de trem em pé mesmo, lendo as apostilas, almoçava rápido e aproveitava aqueles 20 minutos que sobravam para fazer uma leitura. E também em todos os momentos que tinha livre, assim, que tinha ocioso, principalmente no transporte público, né? Aproveitava para usar esse tempo. Então, isso é importante, a organização nesse sentido. 3. A terceira coisa que você vai precisar é do material. Material de estudo, hoje em dia, tem fartas opções para você escolher. Tem opções grátis, tem opção desde o mais caro até o mais barato. Você vai ter que saber garimpar. Eu recomendo que as pessoas procurem sempre estudar. Dar prioridade primeiro ao que você pode obter de graça. Uma coisa muito importante que você pode obter de graça é a lei seca. Leis secas são aquelas leis e aquele material que é público que você vai ter que estudar para o seu concurso. Então, você sempre vai conseguir obter elas de graça só jogando o número da lei no Google. E é muito importante ler a lei seca, porque a maioria das questões de concurso cobram a lei seca. Então, você vai ter que ler aquilo ali. É chato, mas lendo aquilo ali, tendo fixado na mente como que está escrito na lei, o tipo de pergunta que pode vir na sua prova, ele não tem como fugir muito do que está aqui, do que está escrito ali na lei, não tem como inventar. Principalmente nas provas que o pessoal costuma fazer bastante, que são provas policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF. A lei seca, mesmo com todo o material que existe aí na internet, ela continua sendo muito importante. Então, a primeira base material é a lei seca. Não deixe de estudar as leis que são cobradas no seu concurso. A segunda coisa são os vídeos no YouTube. Existe uma quantidade fantástica de materiais disponíveis gratuitamente no YouTube. E no YouTube é bom que você pode assistir as aulas, os conteúdos de forma acelerada. Para quem gosta disso, eu sempre assisto as coisas aceleradas. Também meu cérebro a fazer isso. Mas você pode controlar a velocidade ali e assistir um pouco mais rápido, ir pulando para o assunto para pegar só o que você interessa. Mas existe uma quantidade infindável de conteúdo no YouTube e com certeza você vai encontrar algo relativo ao concurso que você quer para poder pesquisar e focar naquilo ali. Existe uma fonte infindável de conhecimento, de materiais no YouTube que você pode aproveitar e usar sim para o seu benefício, né? Estudando para o seu concurso. Coloca lá no YouTube mesmo, concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, conteúdo. Vai vir, te garanto que vai vir uma quantidade infinita de materiais que você pode usar sim. A terceira fonte de materiais são os cursinhos pagos, né? Destaco aí, dos que eu conheço, o material é o material do Estratégia Concursos, o material do Direção Concursos. Esses são dois que eu conheço. Posso garantir que sempre são de boa qualidade. Mas eu sei que é caro. Precisa de um investimento para você fazer. Você tem que calcular e ver as suas possibilidades. Muitas vezes você não tem dinheiro para poder gastar e investir nisso. Às vezes você tem, aí vai depender das suas condições materiais. Mas sempre lembrando daquilo que eu falei, se é uma prioridade para você, vê se você consegue pagar, parcelar no cartão, pede dinheiro para alguém. A minha esposa sempre me ajudava a comprar algum material, até no concurso da Petrobras, que é onde eu trabalho agora, ela que pagou a inscrição para mim. Então, não subestime o poder das pessoas que possam te ajudar, que você pode confiar e pedir. Mas se você tiver acesso ao material, vai ser de ajuda. Mas se você não tiver também, não é caso perdido. Você pode encontrar, como eu falei, lendo diretamente na lei. Tem muito material gratuito na internet, tem muito material no YouTube e também são opções válidas. Eu recomendo para quem consegue, recomendo bastante. É sempre bom, vai te ajudar muito ter os PDFs, as videoaulas que tem nesses cursinhos. Mas se não tiver também, não é o fim da linha, certo? E o quarto material é o material que você mesmo produz. Os seus mapas mentais, os seus resumos, as suas anotações, tudo isso vai servir para você usar de revisão e é uma riqueza infindável, porque aquilo que você
mesmo produz, fica gravado na sua mente e vai ser muito mais fácil de você fixar aquele material e também na hora de revisar, de você recuperar aquele conhecimento. É muito importante. A quarta coisa, o quarto pilar da aprovação é o método. O que é o método? Você precisa ter uma forma de estudar. Você precisa saber o que você vai fazer a cada dia que você usou, que você pegou lá no ponto número 2 de sua organização. Então, o método, ele vai te dar o direcionamento para você absorver aquele conhecimento e saber como utilizar seu tempo da melhor forma correta. Quando eu digo método, existem vários. Existe o ciclo de estudos, existe gente que estuda só por questões, gente que estuda fazendo resumos, mapas mentais, lendo livros, fazendo fichamentos. Você tem que escolher um e seguir aquilo ali com disciplina para você poder adquirir conhecimento. O método que eu uso e que eu recomendo é o estudo por questões. O estudo por questões ele é muito legal porque ele vai te colocar diretamente em contato com aquilo que você vai precisar fazer no dia da prova, que é fazer questões. Você não vai fazer prova de leitura, você não vai fazer prova de resumo, você não vai fazer prova de explicar para ninguém o que você estudou, você vai fazer prova de marcar xizinho. Então, marcar xizinho é o que você precisa fazer a maior parte do seu dia. E através das questões você vai poder introjetar na sua cabeça o que está certo, o que está errado, como que a banca que vai fazer a sua prova, ela costuma cobrar as coisas certas, que tipo de erro ela costuma pegar nas questões. Então, questão é fundamental. E o método que eu utilizo complementar as questões é um método que não fui eu que desenvolvi, é um método que eu peguei, a referência é do professor Paulo Benite, é um PRF que faz conteúdo para concurso também, dando dicas assim como eu estou fazendo. Eu vou ilustrar aqui para vocês o método. Para estudar por questões, você precisa, obviamente, de uma plataforma de questões. Geralmente, ela requer algum investimento. Eu estou aqui mostrando, no caso, o que concurso, que é o que eu sempre utilizei e que eu recomendo que vocês utilizem também. Existe também o Tec Concursos, que é muito bom. Existem alguns outros plataformas de questões que são menos conhecidas, mas essas duas são as principais. Você pode usar qualquer uma das duas. Eu recomendo usar o Quer Concurso porque é o que eu estou mais acostumado a usar e porque ele tem uma coisa que ele mostra as questões numa página só. Você vai fazendo, vai descendo, vai fazendo, vai descendo. No Tec é uma de cada vez. Você faz a questão, resolve e pula para a próxima. Eu não sei, isso aí vai de cada um. Para mim, esse método aqui é melhor. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na disciplina de Direito Administrativo. Você vai aqui filtrar. Vamos supor que nesse dia você queira estudar atos administrativos. Você planejou lá o seu dia, e esse que você vai estudar nesse dia. A sua banca seja a CESP, ou seja, o SEBRASP, né? Vamos supor que você esteja estudando para a Polícia Federal. Esse aqui é um assunto que cai muito, né? Atos administrativos. E a banca sempre é a banca CESP na Polícia Federal, né? Ultimamente tem sido. Vamos supor que você esteja estudando para isso. Vamos filtrar aqui as questões desse assunto. Então, para você estudar atos administrativos, você vai ler no material um pouquinho, né? Vai ter aquela introdução ao material, mas o foco do estudo são as questões. E o que consiste esse método? Esse método consiste em você fazer as questões e produzir, paralelamente, um material de referência que vai ser a sua revisão, a sua apostila que você vai montar. Então, a primeira questão aqui é: o ato administrativo é considerado vinculado quando a lei deixa certa margem de liberdade de decisão para a autoridade pública. Aqui eu sei que está errado, porque o ato administrativo vinculado é aquele que a pessoa é obrigada a fazer, não tem margem para poder agir de liberdade. Aqui, o que tem margem de liberdade é o ato discricionário. Mas não vamos focar nisso por enquanto. Vamos focar só na resolução da questão. Então, aqui eu sei que isso aqui está errado. Vamos ver. Acertei. Mas vamos supor que eu não soubesse o que era ato administrativo vinculado. Vamos supor que eu não soubesse isso aqui. Vamos supor que eu nunca estudei ato administrativo e eu marquei a resposta errada aqui. O que eu vou fazer? Você vai usar os comentários. Os comentários são a parte mais rica aqui do conteúdo do que concursos e também do Tec Concurso. É através dos comentários que você vai montar o seu material. Então aqui, ó, sempre tem alguém aqui que escreve bonitinho e é aqui que você vai pegar. Ó, é que ele vai dizer a diferença. O que é ato discricionário e o que é ato vinculado. Então, você vai copiar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V mesmo. Copia esse conteúdo aqui da moça. Aí você vai abrir aqui em algum lugar. Pode ser no Word, pode ser no caderno na sua mão. Eu recomendo que você faça na internet e no computador, porque além de já você vai treinando a disciplina de informática, né? É algo que você pode abrir em qualquer lugar. Você pode
abrir no seu celular, pode abrir no computador do trabalho, pode editar. Você pode estar sempre trabalhando em cima, é melhor do que fazer por escrito. Mas vamos supor aqui. Então, a disciplina é direito administrativo. Você vai criar aqui a matéria de direito administrativo, vai colocar aqui o assunto, que são atos administrativos, o tema, atos vinculados e discricionários. E aqui você vai colar aquele conteúdo, ó, da moça do comentário que você pegou. Então aqui eu gosto de colocar assim com as bolinhas, que fica mais fácil de lembrar. Então aqui você pegou a resposta lá, quer você saiba, quer não, no caso eu acertei, ali eu poderia ter errado também. Ia ver o que era um ato discricionário, o que era um ato vinculado, e salvei aqui no meu material, no meu resumo aqui de referência, o que é o que. Isso aqui é muito importante. Se você vai sempre lembrar por que você errou, por que você acertou, vai colocar aquela questão aqui e você vai ver que muitas vezes as questões se repetem, os temas se repetem. Então, sempre que cair uma questão de ato vinculado ao discricionário, você não vai precisar voltar e colar aqui de novo. Você já vai ter o conteúdo. Então, você vai saber o porquê que um ato é discricionário, o que é um ato vinculado, e esse aqui vai ser o seu material de referência. Vamos voltar lá. Vamos colocar outro assunto aqui de atos de direito administrativo. Agora fiz um novo filtro aqui, colocando as questões de poderes da administração, que é um outro assunto de direito administrativo que também cai bastante. Vamos lá, vamos pegar uma questão. Os poderes administrativos atribuídos ao Estado para atingir o bem comum podem ser utilizados em casos específicos e, em regra, são renunciáveis. Então, os poderes administrativos são irrenunciáveis, né? Então, essa questão está errada. Vou colocar aqui. Acertei. Independente se eu estou certo ou errado, isso aqui não é o que vale para o nosso conteúdo. Aqui a gente vai utilizar o método. Então aqui, ó, então essa questão está errada porque os poderes são irrenunciáveis. Então aqui, ó, a pessoa já colocou aqui, são irrenunciáveis. Os poderes são irrenunciáveis e aqui até diz que a fonte é o AlphaCon. Então aqui pelo método das questões, você tem acesso também, através do comentário das pessoas, ao conteúdo dos cursinhos, né? De forma indireta, mas sim. Então você vai copiar, vai voltar lá no seu material de referência, vai colocar aqui, ó, poderes administrativos. Isso aqui, dizer se eles são renunciáveis ou irrenunciáveis, são atributos, né? Atributos. Os poderes. Aqui você coloca que eles são irrenunciáveis, são instrumentais e são irrenunciáveis. Então aqui, dessa forma, você vai fazer a questão, vai matar a questão e vai colocar aqui a fundamentação dela no seu resumo. Então, você vai fazendo pouco a pouco e em pouco tempo você vai ter um grande material aqui resumido, baseado em questões, baseado no que foi perguntado, para poder servir de sua referência. Mais para frente você pode imprimir isso daqui e você vai estudar só por aqui. Você não vai mais precisar do material de concurso. Você vai sempre voltar no material que você mesmo produziu. Pode ser que você não precise nem copiar e colar aqui a questão do comentário. Você lê o comentário, vê como você entendeu, escreve com as suas próprias palavras. Isso vai ser até melhor para você gravar. Então aqui, ó, vou te dar um exemplo. Ó, isso aqui quando eu estava estudando para o TCM. Ó. Olha quanta coisa tem aqui de organização administrativa, poderes administrativos, elementos dos atos. Tudo isso aqui eu fui escrevendo, fui marcando com base nesse método que eu te mostrei. Isso aqui tem outros assuntos também, de constitucional, de penal, independente, tá? Isso aqui você vai construindo ao longo do tempo, vai colocando a sua cara, coloca cores diferentes, letras diferentes. O importante é que você construa, mesmo que seja com base no comentários dos outros. E, no fim das contas, quando você estiver próximo lá de fazer a sua prova, você vai ter uma riqueza de material aqui, ó, para você poder consultar, imprimir. Sempre que você quiser revisar, você vai ter algo que você produziu, que vai ser mais enxuto, que vai ser menos volume do que as apostilas e que vai ser direto ao assunto e baseado em questões. Você vai, como você pegou de questões, você vai estudar só o que caiu. E isso é muito importante. Isso tudo é para ilustrar um método, né? Pode usar outros métodos, eu recomendo esse daqui. A quinta coisa que você precisa,
além do método, é persistência. Para estudar para concurso, você vai precisar muito de persistência, porque você provavelmente não vai passar de primeira nas coisas. Eu não passei de primeira, muitas pessoas não passam de primeira, muitas pessoas passam depois de anos estudando, e tem muitas provas que você faz uma vez, não passa, tem que esperar um longo tempo. Você tem que ter o foco, e se essa é a sua decisão, se é isso que você quer para sua vida, você vai ter que persistir. Porque a regra no concurso, infelizmente, é não passar. A pessoa tenta e muito provavelmente nas primeiras tentativas ela não vai conseguir. Mesmo que ela tenha se dedicado, e vai bater a frustração, vai bater às vezes o arrependimento do tempo que você investiu naquilo ali. Mas se é algo que você decidiu, lembra do primeiro passo, você quis, você tomou a decisão. Você vai precisar de persistência, cara. Então, aquela vontade, aquela disciplina de continuar mesmo diante de um fracasso, de um revés, isso não deve te enfraquecer. Se você tentou e não conseguiu, continua. Continua porque o conhecimento que você adquiriu estudando, você não vai perder. Seja para usar na sua vida, seja para usar na próxima prova, você não vai perder aquele conhecimento. Então, a persistência é fundamental. Eu não posso garantir que se você persistir, você vai conseguir. Mas eu posso garantir que se você não persistir, aí que você não vai conseguir mesmo. Depende de você, depende de vários fatores se você vai conseguir aprovação ou não. Mas uma coisa que todo aprovado tem é persistência, porque as pessoas que passam de primeira, que estudaram pouco tempo, elas são exceções. Os gênios, as pessoas que estão fora da curva, elas são exceções. A grande maioria das pessoas que estão no serviço público, elas precisaram de muita persistência e elas não passaram de primeira. Então, isso é um pilar fundamental, é persistência. E dei essas 5 dicas, né, os 5 pilares, mas geralmente tem algo extra. Tem algo a mais que você pode conseguir. E a minha dica extra é a motivação. A sua motivação ela pode estar baseada em várias coisas, né? No meu caso aqui, eu sou cristão, então eu sempre tive muita fé, sempre pedi muito a Deus, fazia muita oração, pedia iluminação, pedia força para poder estudar. A minha motivação vinha da minha fé, mas a sua motivação pode vir de outras coisas. Tem gente que coloca, eu quero passar, eu quero comprar esse carro aqui, aí bota uma foto do carro no quarto, sempre vai estudar, olha para aquilo ali. Tem gente que tem a motivação por parte dos parentes que ajudam. Eu sempre tive apoio da minha esposa, por exemplo, mas tem gente que não tem ninguém, precisa buscar motivação em outros lugares. Tem gente que é motivado por aquela função que ele vai exercer. Não, eu tenho a vocação de ser um policial federal, tenho a vocação de ser um PRF, tenho a vocação de ser um professor, um diplomata. Você, pela sua vocação, pelo aquele trabalho que você quer exercer, aquilo te motiva. E por que eu coloquei isso no extra? Porque só com motivação, gente, não dá certo. Deus ajuda quem cedo madruga, diz o ditado, né? E Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Então você precisa fazer o trabalho. Mas essa motivação é algo a mais. Porque a disciplina é mais importante até do que a motivação. A motivação, ela às vezes acaba, né? Às vezes a gente fraqueja na fé, às vezes a gente perde, olha para aquilo ali que a gente colocou como alvo e aquilo não nos motiva mais, a gente fica cansado porque o desgaste do dia a dia ele realmente não é fácil e a disciplina é mais importante. Mas a motivação, ela vai te dar o gás a mais, pode te dar aquele 1% que falta na sua aprovação para você conseguir ser bem sucedido. Bom, essas foram as minhas dicas. Coloquei aí 5 pilares para você e um algo a mais para você conseguir alcançar sua aprovação. Se alguém for ajudado por esse vídeo, eu já vou ficar muito feliz. Eu recomendo todo mundo que estude. Eu mudei a minha vida estudando, fazendo provas. Eu saí de um lugar que eu não queria estar e tenho uma vida hoje um pouco mais confortável. Tenho acesso a algumas coisas que eu gosto de fazer. Tenho um emprego gratificante para mim, através que eu consegui através do estudo. Então eu recomendo a todos que sejam persistentes, continuem buscando, né, esse sonho, essa decisão que você tomou. E se alguém puder ter sido ajudado por esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Valeu, pessoal. Até a próxima.